Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Narrativas Humanizadas do Cuidar, o gesto lúdico que transforma a experiência humana. No episódio de hoje, do protocolo ao sorriso, a arte de desburocratizar a humanização. Eu quero agradecer a todos que estão sintonizados no Narrativa Humanizadas do Cuidar. Aqui exploraremos a saúde, a educação e o voluntariado transformando realidades. Vamos descobrir como o gesto lúdico e o poder das histórias humanizam ambientes e fortalecem cidadania. Começa agora mais um episódio dedicado a essa arte tão importante que é a do cuidar. Sou Valdir Cimino, fundador da Associação Vive e Deixe Viver, professor e coordenador das práticas extensionistas no Centro Universitário FAAP, e como empreendedor social na Viva e Eduque, vou conduzir o nosso papo de hoje. Acompanhe-nos pela Viva e Eduque, é um canal 897 na Soul TV, e também pelos aplicativos Android e iOS, nos nossos canais YouTube da Associação Vive e Deixe Viver. O tema que nós vamos explorar, como eu já falei, é do protocolo ao sorriso, a arte de desburocratizar a humanização. Vamos trazer algumas reflexões e caminhos práticos para aplicar o olhar humanizado no dia a dia da saúde e da educação. Hoje, eu conto com duas Lucianas, a doutora Luciana Andréa Digieri Chicuto, médica pediatra e intensivista com mestrado em saúde coletiva pela Santa Casa de Misericórdia, é diretora da pediatria e supervisora da residência médica da Santa Casa de São Paulo. Atua como vice-presidente da Comissão Estadual de Residência Médica, é professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Também membro da Comissão Nacional. Muito obrigado, Luciana, pela atenção, pelo carinho. Hoje nós vamos trocar algumas ideias. E também quero apresentar a doutora Luciana Druziani, gestora médica das unidades de internação da Santa Casa, desde 2020, especialista em ginecologia, obstetrícia, medicina fetal e gestora de alto risco. Possui título de especialização pela FEBRASGO e sólida trajetória assistencial. Detém MBA em Gestão em Saúde pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Atualmente, e bem atualmente, parabéns, também está atuando como gestora da UTI. Para iniciar esse papo, né, a gente vem com um currículo extraordinário, isso só indica que as nossas entrevistadas estão muito antenadas, né, dentro da área da saúde, da área da educação. Eu queria que as doutoras, antes, né, colocassem para a nossa audiência o que tocou vocês a escolherem a medicina. Pode começar quem quiser. Lu? Eu, desde muito nova, eu falava que eu queria ser médica, não tinha ninguém na minha família, nenhum amigo próximo, e minha mãe, ela não acreditava, talvez, muito, né, desse discurso do sonho da criança, mas eu fui crescendo e essa arte do cuidar realmente era algo que me encantava. E aí eu segui esse caminho, consegui realizar esse sonho, entrei na faculdade com a ideia de ser pediatra, mas quando estava cursando o 5º ano da faculdade e durante um plantão no internato, eu me deparei com o óbito de uma criança e aquilo para mim foi muito forte. E aí eu entendi que realmente eu não estaria pronta para ver as crianças, né, na situação difícil da doença. E acabei migrando para a segunda área que eu sempre gostei, desde do início da minha formação, desde o 2º ano eu já realizava trabalhos científicos estudando ação hormonal em algumas ratinhas, a gente tinha alguns projetos PIBIC,
e a ginecologia e obstetrícia, ela conseguiu agregar várias áreas de ação, né? Então, ela tem a parte clínica, ela tem também a parte da cirúrgica, mantive ainda um contato com os bebês, né, nessa fase inicial, e tem todo o processo de acompanhar a vida da mulher em diferentes fases da vida e acompanhar a formação de famílias. Então, tudo isso foi algo que realmente me impactou. E aí eu acabei seguindo nessa área. Muito bem, eu também eu quero até confidenciar uma coisa importantíssima. Hoje eu estou dentro, 30 anos dentro de muitos hospitais, mas até os 8 anos eu queria ser médico com toda a convicção do mundo. Até que meu irmão sofreu um acidente e perdeu a falange do dedinho. E a falange foi para um lado, eu fui para o outro, desmaiei. Quando eu acordei, meu pai disse: médico não vai dar, você pode escolher outra profissão. Por favor, doutora. Assim como a doutora Luciana, né, eu também tive, assim, eu fui a primeira médica da minha família, então, desde criança eu falava, não era muito valorizado, porque, enfim, acho que como não tinha um modelo dentro de casa, ninguém acreditava muito que seria dessa forma, né, mas eu acho que, assim, eu digo para os meus alunos que eu não escolhi a medicina, eu fui escolhida por ela. No sentido, a vocação, no sentido mais literal da palavra, foi um verdadeiro chamado. Eu sempre fui uma pessoa inclinada a fazer o bem, preocupada com o bem-estar de quem está próximo de mim, que todo mundo fique bem, e acho que junto com aquele sonho de criança, né? As crianças normalmente têm uma pureza de querer fazer coisas boas. Então, eu quero ser bombeiro, eu quero ser policial, eu quero ser médico, mas principalmente na infância, na adolescência, sempre com uma visão humanitária. E eu nunca perdi isso de vista. Acabei caminhando para a pediatria, porque a paixão por crianças é inegável, né? Não tem como não se apaixonar por uma criança em desenvolvimento. Então, é uma verdadeira paixão que, desde pequenininha, eu fui chamada para seguir essa carreira. Muito bem, eu acho tão importante todo esse processo, né, que vem sendo construído na vida da gente. Como eu falei, queria ser médico, não consegui, mas hoje só vivo dentro da saúde, e é uma coisa extraordinária, porque talvez sejam as projeções que a gente faz, né? Queria ouvir de vocês, né, cada uma no seu tempo, como que a residência médica, né, dentro da própria Santa Casa, né, como é que vocês veem o jovem médico, estudante, né, esse momento dele não perder a empatia versus a carga técnica? Eu sei que eu venho acompanhando, cheguei até a dar umas aulas um período atrás, quando se falava muito da humanização, da política pública de humanização da saúde, e eu sei que existe, né, um processo desse acolhimento, né, dessa. Como é que isso é tratado dentro da Santa Casa? Cada uma com a sua visão. Acho que é importante, né, a gente perceber que dentro dessa diversidade de jovens sendo formados, né, e recentemente a gente também acompanhou, né, os exames relativos ao profissional da medicina ter uma contrariedade nessa visão do cuidar, talvez humanização, perfumaria, mas eu queria entender de vocês como é que isso funciona na formação, de vocês e na formação de quem vocês acompanham nesse processo. É, eu acho que na nossa formação, eu sou um pouco mais velha, bem mais velha que a Luciana, mas na minha formação, é, eu tive um modelo de formação onde a transmissão do conhecimento era baseado muito na experiência do profissional. Então, a gente olhava o profissional,
e admirava e queria ser igual, ou olhava o profissional e falava, esse já tem um lado que eu não quero tanto fazer como ele faz. Hoje em dia, né, vinculado à faculdade, eu vejo que essa maneira da transmissão do ensino mudou. Então, hoje, na graduação, os alunos têm aula de humanização, aula teórica, mas desde muito tempo, entre a minha saída da faculdade e o ingresso dos novos alunos, já houve uma preocupação da implementação de uma série de projetos dos alunos da graduação dentro da Santa Casa que levam aí ao desenvolvimento da humanização, né? Projetos, vou dizer, um deles é o Santa Maluquice, que seria semelhante Sim. aos Doutores da Alegria, tem outros projetos também, como o Projeto Coninho. Então, os alunos eles já são convidados a participar disso e estimulados a participar disso, contando como oportunidade de horas curriculares, né, de atividades extracurriculares que eles têm uma parte no currículo que é obrigatório cumprir como atividade extracurricular, e essas ações de humanização entram como possibilidades de participação do aluno e pontuação. Então, hoje é estimulado pela faculdade, é promovido através de aula teórica. Hoje a gente, tanto na faculdade quanto na residência médica, a gente trabalha muito com o tema comunicação de más notícias, a gente frisa bastante a importância de ter um espaço para o paciente, para o médico conversar, que na pediatria é com os pais do paciente, né? Normalmente, com o paciente o médico conversa também, mas costuma ser no leito. Então, isso é muito estimulado aqui dentro do departamento e dentro da instituição como um todo, tanto para o residente quanto para o aluno. Eu acho que tem também a comissão de humanização, que é uma forma a mais, Sim. né, de trazer toda a equipe médica e multidisciplinar para esse tema. Acho que a doutora Luciana pode complementar, falando até um pouquinho mais sobre a comissão, né, Lu? Eu acredito que desde 2003, né, onde iniciou a Política Nacional de Humanização, várias ações foram acontecendo nos serviços e a educação ela foi englobada nesse processo. Essas ações elas começaram a ser direcionadas para a prática e isso foi envolvendo também os alunos desde a sua formação. Então, a doutora Luciana comentou do projeto Santa Maluquice, eu participei, minha turma foi uma cofundadora do projeto, então eu fiz parte dos primeiros anos, né, e era um projeto mesmo da iniciativa dos alunos, mas que já tinha todo um respaldo dentro da instituição para que ele acontecesse, né, e desde então, né, esses projetos existem, ele perdura até hoje, né, então é um projeto bem vingadouro. E dentro do hospital, a gente tem da comissão de humanização, a gente faz reuniões a cada 2 meses, onde são feitas novas propostas, e isso envolve todos dentro da instituição, desde aqueles que estão em formação, como já os profissionais estabelecidos. Então, realmente existe um movimento, né, que permeia o processo do ensino e da educação ao longo da trajetória dos alunos aqui na instituição. Eu fico muito feliz porque tanto o Santa Maluquice, né, que a gente teve uma parceria nesse processo de humanização, né, a Vive desde Viveiros, essa história que estão praticamente quase 30 anos na Santa Casa, a gente trocou muita figurinha, eventos, ações, e também a gente tem a felicidade, junto com a doutora Maria Tereza Gutierrez e a doutora Passarelli, de trazer um pouquinho do conteúdo e da nossa experiência para o projeto Colinho, né, que é uma coisa também extraordinária, né? Crianças precisam de colo, né? Precisam desse afago. Fico muito feliz que esses projetos, de fato, continuam dando fruto, né? E formando, trazendo essa relação mais humana, né? Com
todos que estão ao entorno do paciente, né? Tem uma pergunta que ela vai também dentro do contexto da UTI pediátrica. Uma coisa que me sensibiliza demais com a história é muitas vezes entrar nesses âmbitos que são mais neurálgicos, né? Mais preocupantes com relação. Eu queria entender de vocês o que muda quando a equipe olha além do protocolo, né? Então, ela enxerga ali não só a criança, mas a família, quer dizer, existe uma administração muito grande desse processo. E não é só o profissional médico, né? Porque existe toda a transversalidade entre todos os outros profissionais que fazem essa roda acontecer. Eu queria, nossa audiência, queria entender um pouquinho como é que é essa gestão, né? Como é que é esse olhar, né? Além do protocolo da saúde. O que acontece nesses ambientes mais críticos, né, que a gente tem que cuidar dos nossos pacientes, mas também a gente tem que cuidar muito da nossa equipe, né? É um ambiente de extrema vulnerabilidade para todos, momentos de tensões são vividas ao longo do dia, e a gente precisa ter algumas pausas, alguns momentos reflexivos para poder continuar atendendo com energia, com força, e essas intervenções elas auxiliam não só os pacientes e seus familiares, mas também toda a equipe, todo o grupo, né? Alguns momentos, né, que a gente está no papel, na obrigação, nas rotinas do dia a dia, a gente pensa e para, nossa, agora vai ter uma intervenção, talvez em algum momento você fale, putz, agora vai atrapalhar aqui a dinâmica da rotina, né? Mas a gente tem muitas experiências positivas, né, com o grupo de vocês e com outros grupos que atuam aqui na instituição, que quando também a gente para, reflete e se deixa levar, esse processo é muito positivo para todos, tanto para quem está sendo cuidado, mas quem está prestando cuidado. A gente tem também várias ações de música dentro da instituição e isso transforma o dia do profissional, né? Então, esse trabalho de humanização, com certeza, vem a agregar. A gente tem que entender como performar e incluir isso na nossa dinâmica, sem interferir também a parte burocrática que é necessária, que precisa acontecer, mas tentar aproveitar o máximo desses momentos para trazer um benefício não só para a família e para o paciente que está ali numa situação difícil, de vulnerabilidade, principalmente, né, um paciente que está na unidade de terapia intensiva, é um paciente que requer um cuidado especial, tem uma questão de saúde mais importante, mas também para o funcionário que está lá na nossa rotina, no nosso colaborador, que está vivendo também essas angústias junto com os pacientes e com as famílias que estão, esses momentos são muito importantes. E acho que a gente pode pontuar também, né, além de todo o trabalho que a gente tem através desses parceiros, como o Viver Deixe Viver, a gente tem também o trabalho que cada profissional executa ali com a família e com a criança, né? Tanto da enfermagem quanto da parte médica, fisioterapia e tudo mais. Então, assim, eu vejo que os nossos parceiros, né, que contribuem muito para, como disse a Luciana, para melhorar a qualidade de vida dentro da internação hospitalar, é muito importante, mas a continuidade desse trabalho por quem fica aqui 24 horas também é importante, né? Porque por mais que essas 2 horas, 3 horas de visita deem aquela ajuda fenomenal no dia da pessoa, tanto da criança quanto do acompanhante, o olhar do médico, do enfermeiro, da equipe multi, fisioterapia, fono, tá ali e contribuir também é muito benéfico. Então, acho que aqui na UTI pediátrica a gente tem assim um modo de pensar de falar assim, bom, a gente vai colher exame dessa criança. Então, a especialidade X precisa de um exame, a especialidade Y precisa de outro exame. Então, vamos falar com todo mundo primeiro para agregar todos os pedidos de exame numa única coleta para furar essa criança uma vez só. Porque dói, né? A gente, quando vai no laboratório, sente dor.
qualquer um sente dor. Então, esse tipo de organização, de se colocar mesmo no lugar, né? De ter um pouquinho de empatia para conseguir agir de uma forma melhor. Então, a nutricionista passar lá no leito e falar, mãe, né, senhora, né, chama pelo nome, normalmente estou falando mãe Sim. aqui de forma genérica. Mãe, seu filho está comendo? Não, ele não está comendo. Por que que ele não está comendo? Ah, ele está com vontade de comer arroz com frango e só está vindo sopa. E daí a nutricionista vai lá e muda o cardápio nas possibilidades de tolerância da criança. Não, que ele queria muito um sorvete, a criança está com feridinha na boca, que é uma complicação de algumas doenças graves, né? Acontece na UTI pediátrica. Não, acho que um sorvete ela tomaria. Aí a equipe da nutrição vai lá e trabalha para conseguir o sorvete, a melancia, o suco que a criança está pedindo. Então, um atendimento um pouco mais personificado. As crianças elas têm esse poder de sedução Sim. em relação ao coração do adulto. Então, eu vejo que existe assim um grande trabalho das pessoas em humanizar um pouquinho daquele ambiente pesado, né? A gente tem a hora de apagar a luz, porque a gente não para pensar, mas ficar nessa luz branca Sim. 24 horas é enlouquecedor. E quem está trabalhando à noite acha normal, porque a luz, eu estou trabalhando, vou deixar a luz acesa. Mas é preciso fazer a hora do psil, que a gente chama, que é a hora do Tá silêncio, a certo. hora e essas horas elas são cravadas no relógio, para humanizar um pouquinho mais nosso atendimento nessas unidades. Você sabe que eu fico muito feliz porque essa hora do psil, a gente sempre reivindicava um horário das 18, porque muita gente trabalha e quer ser voluntário depois das 18, né? E a gente tinha uma certa dificuldade no início. E a Santa Casa foi a primeira a abrir as portas, falou: mas vocês juram que vocês vão contar a história de Niná para as crianças dormirem e acalmar? Então, É, houve todo um trabalho, uma preocupação, de fato, de botar as crianças para dormir. sim, Eu acho que aquela velha visão fantástica, né, dos pais que contam história para os seus filhos dormir, a gente também foi na mesma toada. A gente tem que agradecer muito. Para fechar esse bloco, eu gostaria que cada um de vocês contasse um exemplo vivenciado por vocês, né, uma narrativa, seja qualquer um desses projetos que envolveu a criança e envolveu a equipe, que transformou, né, a internação difícil em fácil, né? Duas pequenas histórias que vocês, cada uma de vocês, vivenciaram, né, nessa toada. acho que assim como pediatra, né? se- Você, né, Valdir, conhece nosso departamento há anos, conheceu nossas crianças, conheceu o Lucas, então não tem como. Você fala para mim, pacientes que marcaram a sua vida. Todos os pacientes que passam por nós, eles deixam alguma marca e eles ajudam com que a gente seja, fazem com que a gente seja melhor. Mas tem pacientes como Lucas, Serginho, Tainá, Marcela, que são pacientes que, por ser, só explicando para quem não conhece, né? Pacientes que têm Sim, internação crônica, né? Pacientes que a gente, aqui no nosso serviço, a gente chama carinhosamente de moradores, uhum, são pacientes que a gente acaba tendo uma relação quase familiar com eles e com as famílias deles. E a gente teve um paciente, o Lucas, que ficou internado por quase 18 anos, e o Lucas, ele tinha uma doença que não permitia a movimentação de nenhum músculo do corpo, né? Mas ele falava e ele tinha inteligência até acima do normal. Ele era muito esperto, muito inteligente. E ele sempre gostou de leitura. Então, ele deve ter lido mais livros que eu. sim.
sem ter lido os livros, né? Sempre alguém lendo para ele. Então, eu estava de plantão noturno no final de semana, de repente, você pode ler uma história para mim? Você pode ler um capítulo para mim? E não só eu, né? Eu, vocês, pessoal da enfermagem, às vezes vinha pessoal da enfermagem de outros setores na pediatria ler para ele e conversar com ele. E isso desenvolveu essa criança de uma maneira, né, tanto na infância, adolescência dele, foram quase 18 anos de internação, foi, foi um desenvolvimento tão importante, neurológico, né, psicológico, só faltou o desenvolvimento motor mesmo, que era É. impossível na época, que ele conseguiu chegar longe, ele conseguiu ter sonho de fazer a faculdade, ele conseguiu certificado de conclusão de primeiro grau, segundo grau, ele conseguiu. É, foram essa atitude humanizada, especialmente a leitura, né? Acho que modificou a vida dessa criança e, por fim, da família dele também e de todo mundo que viveu e aprendeu muito com ele. Ele vai virar documentário. Já estamos em franca produção aí. Ele e a história do desembargador Malheiros. E a gente só tem que agradecer por esse cidadão ter feito parte da nossa história. Ele merece um documentário, porque realmente ele foi uma criança diferente de todas. O Lucas acho que Doutora... fez parte da formação de muitos médicos, muitos enfermeiros aqui na instituição, né? Com certeza todo mundo teve um momento especial com ele, algo para marcar. Tenho certeza que ele nos ensinou muito mais do que a gente ensinou a ele. Realmente marcou a trajetória assim, de muitas pessoas que conviveram. Vou falar um pouquinho de ações no adulto, assim, só para Sim. não priorizar só as crianças, vamos falar um pouquinho também da humanização da aula dos adultos. Então, alguns casos que nos marcaram, a gente costuma fazer, principalmente paciente oncohematológico, algumas tentativas de realização de desejos, né? Muitos deles envolvem rever familiares que não vêm muito tempo, que estão em cidades distantes e no momento difícil da doença, às vezes numa fase de terminalidade, conseguem vir e a gente consegue fazer uma reunião. Então, a gente propicia algumas vezes alguns momentos no nosso jardim, encontro com esses familiares que não poderiam ir nessa quantidade até o leito. Temos também muitas visitas de pets, né? Dos bichinhos de estimação, que fazem muita diferença na resposta do tratamento, né? Muitos pacientes têm um vínculo muito forte e ficar no ambiente hospitalar, já afastado da família, afastado dos seus animais, gera muito sofrimento. Então, esses momentos de reaproximação fazem muita diferença durante a trajetória do cuidado. E uma das histórias assim mais bonitas que foi bem recente, a gente tinha uma paciente da hematologia que estava já internada numa fase de terminalidade, uma fase mais avançada da doença. Ela já era casada, já tinha duas filhas adultas e o sonho dela era se casar na igreja. Ela era muito católica e por conta de questões sociais, dificuldades da vida, ela nunca tinha podido realizar esse sonho, né? E até por uma questão religiosa, ela se sentia um pouco em pecado por não ter feito a oficialização diante da religião. E mesmo assim, debilitada, numa fase mais difícil, a gente conseguiu proporcionar esse sonho. Então, a gente levou ela até a nossa capela, que fica aqui dentro do nosso hospital. Foi celebrado o casamento com a presença das filhas, né? Foi uma ação muito bonita que, com certeza, também impactou demais todos envolvidos no processo, todos que estavam envolvidos no cuidado. E são essas pequenas coisas que a gente tenta propiciar, que com certeza fazem muita diferença, independente do desfecho final da história, né? Que muitas vezes é triste pela própria evolução do quadro, mas esses momentos impactam não só o paciente, mas a família, né? E todos que estão no entorno. Muito obrigado por por esses acolhimentos tão gigantes. Peço licença para fazer uma pausa nessa nossa conversa para dar um aviso importante. Desde 2001, a Associação Vive e Deixe Viver realiza diversos eventos dedicados ao desenvolvimento humano
impactando profissionais e estudantes da saúde, educação, cultura e o âmbito voluntariado. Nós utilizamos o storytelling, a contação de história, para humanizar as relações. Com o patrocínio do Instituto Helena Floresval, a realização da Associação Vive Cristo Viver, temos esse programa. E em novembro, nós teremos um evento muito especial na PUC, que leva o mesmo nome do programa, Narrativas Humanizadas do Cuidar. Vai acontecer na PUC. Fiquem atentos nas nossas informações, no nosso site e nas nossas redes sociais. Isso só vem fortalecer o poder do conhecimento, da pesquisa, nesses encontros, né, que a gente realiza. Nós vamos dar uma paradinha rapidinha para o intervalo e voltamos já já. Fique aí com a gente, hein? Olá, estamos retornando no nosso programa e nós vamos dar continuidade com o nosso papo com a doutora Luciana Chicuto e também com a doutora Luciana Druziani. Vamos lá. Eu sei que a Santa Casa, né, Santa Casa tem um museu extraordinário, a Santa Casa traz uma memória afetiva gigantesca, né, as primeiras instituições consolidadas no nosso país. E a gente sabe que a Santa Casa inicia toda a sua trajetória valorizando o trabalho voluntário. A gente vem de momentos do voluntariado mais assistencialista, que precisa, de fato. O assistencialismo é básico para a gente cuidar de quem muitas vezes não consegue se cuidar em diversos momentos da vida. Mas a gente sabe também que houve uma mudança desde 2001, Ano Internacional do Voluntário, e o Brasil mostrou a possibilidade da gente não só valorizar, como também valorar essa hora importantíssima, né? Uma mudança bem radical. Nós, da Viva, sempre nos preocupamos em mostrar os melhores indicadores, porque humanização é isso, são as boas práticas que a instituição oferece. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre o voluntariado da Santa Casa. A nossa missão, né, dentro da nossa instituição, é promover o bem-estar físico, psíquico e social do ser humano. E dentre os valores institucionais, a gente tem o respeito ao ser humano, a valorização dos colaboradores, a responsabilidade social, o voluntariado e o atendimento humanizado. Então, esses preceitos, eles fazem parte dos valores da instituição, desde a sua origem, né? E essas ações, elas acabam tendo um impacto muito grande. Hoje em dia, a gente tem mais de 700 voluntariados cadastrados dentro da instituição, que desempenham mais de 35 ações nas diferentes unidades, tanto ações de contação de histórias, ações de música, temos a cão-terapia, então também a terapia realizada por animais, mas também o voluntariado que faz o atendimento, o acolhimento no pronto-socorro, o atendimento ambulatorial, os barbeiros que acabam vindo prestar esse serviço para os pacientes que ficam internados. A gente tem alguns pacientes que têm uma longa permanência, e aí eles prestam essa atenção, esse cuidado ao paciente internado. Então, assim, eu não vejo uma relação dissociada entre a nossa assistência à saúde e o voluntariado. Desde os primórdios, ela acontece muito vinculada, né? E hoje em dia não é só o voluntariado como a forma assistencial, mas a gente entende o impacto dessas ações nos resultados, né? Então, a gente começa a ter uma resposta melhor do paciente, quando a gente tem uma equipe que está prestando esse atendimento de forma humanizada, uma adesão melhor ao tratamento, uma redução do tempo médio de permanência, quando a gente consegue proporcionar para os pacientes esse ambiente humanizado, esse atendimento acolhedor, essa conversa clara. Então, tudo isso faz muita diferença. Em relação ao futuro, cada vez mais eu acho que o voluntariado vai estar presente e as ações de humanização dentro da área da saúde, né? Quando a gente pensa nos objetivos e no Quintuple Aim, isso está muito vinculado. Então, a gente tem esse cuidado em saúde com o paciente protagonizando no centro
gerando toda uma experiência para o paciente, tentando melhorar a assistência à saúde e a qualidade do atendimento, mas olhando também para o profissional da saúde, que também precisa estar sendo cuidado, visando impacto para redução de custo e garantindo uma equidade, um acesso ao direito à saúde. Tudo isso faz com que a assistência se vincule ainda mais à humanização e, com certeza, o voluntariado é uma força muito grande dentro desse processo. Falando assim, um pouquinho mais do paciente, né, da parte clínica ali, que a doutora Luciana falou muito amplamente, muito bem, né? Eu reitero toda a fala dela, mas eu gostaria de acrescentar que o voluntariado, né, ações como Viva e Deixe Viver, Santa Maluquice, Projeto Colinho, Patas Terapêuticas, esses projetos, eles são uma intervenção terapêutica não farmacológica, ou seja, é um tratamento não medicamentoso, porque eles realmente mexem com a biologia, né, com o organismo da criança. Então, é uma questão de hormonal. O paciente melhora, o familiar melhora e as coisas fluem melhor. Então, quando você está ali numa enfermaria que tem, por exemplo, quatro crianças internadas e 4 mães acompanhantes, aí chega o nosso voluntário, parceiro, que vai ler o livro para uma criança. Aí a criança escolhe o livro, ele começa a leitura. As outras 3 crianças começam a ficar doidas, começa tititi entre a criança e a mãe, uma ansiedade de será que ele vai chegar aqui? Será que ele vai chegar aqui? E já esclarecendo, ele chega em todas, né? Então ele passa no quarto inteiro. Lê para todas as crianças. E mesmo porque normalmente vem mais de um por enfermaria, né? Então, primeiro que gera aquela expectativa, a criança parece que começa a esquecer um pouco a dor, que daqui a pouco vai ter que tomar remédio, que vai se incomodar, já tira um pouco isso. Aí, com a história que ela escolhe, você acaba tendo liberação mesmo de cortisol, né? E diminuição do cortisol, na verdade, e liberação de ocitocina. Então, a apreensão, o estresse vão embora, caem, e o bem-estar aumenta. Então, é regulado mesmo, né? É comprovado através de estudos que o cortisol diminui com a contação de histórias. Então, é realmente uma intervenção terapêutica, é um tratamento. Estou falando do Viver Deixe Viver como um exemplo, mas todas as outras ações de humanização produzem impacto muito parecido. E às vezes a gente está num impasse difícil com aquele familiar, porque ele não está entendendo alguma coisa, não está aceitando alguma proposta. E isso melhora até a comunicação da equipe, porque dá uma sensação de relaxamento, né? Então, é uma coisa biologicamente comprovada como um tratamento não farmacológico efetivo no tratamento das crianças. Eu acho que a internação, né, para criança é muito difícil, traz muito medo, muita insegurança, é um mundo novo, né? Então a criança que está acostumada dentro da sua casa, do seu ambiente escolar, ela é tirada totalmente desse ambiente, colocada num lugar de todo mundo veste branco, restrita a um leito, né? As crianças elas têm uma energia muito grande e ela é tirada do seu lugar de segurança, né? Geralmente está acompanhada de um familiar que ainda garante um vínculo, mas não está com todos os seus familiares num ambiente muito diferente do que ela está acostumada. E a história traz isso, né? O mundo da imaginação faz com que às vezes ela consiga sair um pouco dessa situação, conseguir transpor esse medo, essa angústia, entender até às vezes quando ela é um pouco maior, né, o que está acontecendo, por que ela está lá, e voltar para a perspectiva dela de retornar para casa, retornar para o seu mundo de segurança
Eu acho que realmente a história permite, né? E acho que o Lucas, acho que ele foi muito longe, muito por conta disso, né? Porque acho que o mundo da imaginação permite coisas que a realidade às vezes é dura, né? Mas que a gente consegue, naqueles minutos, se desvincular e sair um pouquinho desse local. Muito bem. Eu agora vou dar só uma paradinha para a gente recomendar 3 livros para a nossa audiência, que eu acho sempre importante nesse programa a gente trazer um pouquinho, né, dos conteúdos que a gente tem usado na vida, na Associação Vivo Peixe Viver, seja na formação dos nossos, seja no dia a dia, seja para constituir conteúdo, né, e repertório, que é muito importante. Como vocês bem colocaram, a gente não vai lá contar a história. A criança é que define a partir do conteúdo que a gente oferece. E aí eu sugiro aqui Cicatriz, do Ilan Breman. É um grande parceiro nosso, um grande autor, fala com o mundo e hoje é muito preocupado com as crianças frente às telas, como a gente leva essas crianças para dentro dos livros, né, para dentro da contação de história, resgatar a importância da contação de história. Esse livro é muito interessante porque ele conta que toda cicatriz tem uma história. Então, vale a pena ler esse livro, porque é um diálogo entre um pai e uma menina que acabou de ganhar uma cicatriz, chora muito, mas o pai fala, não, você vai ter uma história para contar no futuro. Né? E aí ele começa a mostrar as cicatrizes dele. Acho que isso é bem bacana. Outro é a representação do mundo da criança. E Piaget traz para a gente, né, essa importância de entender a lógica da criança. Né? Muitas vezes a gente trata a criança como pequenos adultos, né? Na relação, muitas vezes pela própria falta de acolhimento e de entender o que é uma criança, quais são os desejos dessa criança, e nunca subestimar os sonhos dessa criança. Que é muito importante. E a terceira indicação é a criança no hospital, da Yvonne Lindquist, né? Utilizando a visão do brinquedo exatamente como terapia. A gente utiliza esses conteúdos e em cada programa a gente vai trazer mais informação. Agora, para fechar mesmo, eu estive alguns anos atrás no The Hospital for Sick Children em Toronto, no Canadá, e eu percebi uma coisa interessantíssima que eles fazem. Tudo aquilo que é positivo, das atividades lúdicas, né, daquilo que não está relacionado a medicamento, a exames, isso também vai para o prontuário único da criança. A Santa Casa faz isso, ou a gente pode um dia pretender fazer isso. Eu acho que é muito bem-vindo a inclusão, é bem-vinda a inclusão desses itens em prontuário, né? Acho que isso pode ser registrado porque é algo que é importante, né? Como eu disse, é uma intervenção terapêutica, mesmo que não farmacológica. Acho que faz parte do tratamento da criança. Então, a gente não tem como regra a inserção, né, dessas informações no prontuário, mas a gente não tem nada que impede da gente colocar, né? Acho que é um passo a mais no sentido de evoluir e melhorar. Eu acredito nisso. Com certeza, a inserção da informação seria mais uma evidência, né, de um trabalho lindo que é realizado. O que a gente não pode é só virar mais uma etapa do processo, né? Então, virar mais uma burocracia, mas essa informação, até para a gente realmente acompanhar o impacto e ter esse gerenciamento, seria algo interessante. Não um registro exatamente do que aconteceu, mas registrar que houve intervenção e até a gente acompanhar a evolução, né? Porque às vezes depois de uma intervenção a gente pode ter uma mudança na postura de uma família, de um próprio paciente aderindo melhor ao tratamento, e com esse registro a gente consegue gerar essa causa-consequência. Então, talvez seja realmente uma coisa que a gente possa iniciar, né, esse processo e fazer esses registros. Estou à disposição, sempre, tá bom? Eu quero agradecer imensamente a participação da doutora Luciana Luciano e da doutora Luciana Digieri,
por esse encontro. Esse encontro vai gerar outros encontros, né? A gente vai estar sempre aberto, seja, como eu falei, para os nossos eventos, para as nossas capacitações contínuas, né? Nós estamos agora na fase de formação de novos voluntários e a gente fica muito feliz quando os voluntários, no ato de se espalhar entre os hospitais parceiros da Viva, a Santa Casa sempre tem E a gente, em nome da e um carinho. instituição, também quer agradecer essa parceria de mais de 20 anos, né? Com Sim. esse lindo trabalho realizado, com certeza impactou muitos pacientes, né? E a gente está disposto e quer continuar e fomentar cada vez mais essa parceria. Eu também quero agradecer, em nome da instituição, também como a Lu, em nome principalmente do departamento. É muito importante para a gente a presença de vocês aqui no nosso dia a dia, do Viver e Deixe Viver, dos outros projetos que a gente tem. Isso realmente impacta na qualidade de internação, na qualidade de vida, alivia as dores desses pacientes e das suas famílias. Essa é a missão do médico, né? Quando não promover a cura, promover o alívio do sofrimento. A gente procura fazer os dois, mas a gente conta muito com vocês no alívio do sofrimento dessas pessoas que estão aqui. Muito obrigada por toda a parceria de todos esses anos. Eu que agradeço. Quero agradecer também ao Instituto Helena Floresbal e toda a equipe da Vive Deixe Viver, que tem feito um trabalho maravilhoso, comprovado com ciência, né? Se você gostou das indicações dos livros da nossa entrevista, dê um like, siga a gente, né? Nós temos aqui algumas formas de você participar e estar junto com a gente, inclusive indicando temas importantes para o nosso programa. Nosso site, vivaedeixeviver.org.br, nosso portal de conteúdo, bisbibliotecaviva.org.br e também a vivaeduque.com.br. Mais do que nunca, estar nesse processo, compartilhando tudo aquilo que a gente produz para quem cuida de crianças, de adultos, de idosos, é importantíssimo, porque no fim das contas é lendo e contando histórias que a gente aprende a cuidar melhor. Muito obrigado e até o nosso próximo programa.